a reprimarização das exportações e a desindustrialização. E, conforme foi colocado pela mesa, me parece que esses dois eventos estariam bem associados a um determinismo histórico causado pelo capitalismo global. Não sei se seria isso no sentido de subordinação da economia brasileira e da forma como a inserção limita os processos de crescimento endógeno da economia brasileira. Eu gostaria de saber se essa reprimarização e desindustrialização, como é que a mesa observa, se existe interesses nacionais que apoiariam essa desindustrialização e essa reprimarização, e se não há, o que pode ser feito, né, para mudar essa situação. Obrigado. Bom, embora eu não tenha falado especificamente sobre a China, eu gostaria de fazer um par aqui de observações, concordando no geral com o professor Rogério, porém chamando a atenção que ele depois vai falar e diz se concorda ou não, mas ele fez uma análise privilegiando um determinado nível de abstração. E, evidentemente, estamos falando, quando nos atemos apenas a um nível de abstração, a tendências. Quer dizer, para se avaliar o resultado possível, um cenário futuro relacionado ao capitalismo, é preciso apreender diversas dimensões, e essa é a dificuldade. Então eu trago aqui uma outra dimensão, que é a dimensão geopolítica. Nos Estados Unidos, há um debate a esse respeito, e há um livro que foi lançado, salvo engano, esse ano, no final do ano passado, do Henry Kissinger, que foi um ator muito influente aí nos anos 60, 70 e 80, e ainda hoje é um analista importante. Ele escreveu um livro para analisar as relações China-Estados Unidos. E ele aponta nesse livro, a tese dele é que a China não está se confrontando com os Estados Unidos, do ponto de vista geopolítico, que a China, aí ele faz uma análise histórica, mostra elementos empíricos da época em que ele era secretário de Estado, para dizer que a temporalidade do planejamento chinês ela é distinta daquela que pode ser percebida nos Estados Unidos. Então ele entende que a China ele não tem uma postura, digamos, imperialista, como a postura americana. Então, apostando muito mais olhando na perspectiva deles como desenvolvimento nacional e a importância que o desenvolvimento nacional chinês tem no mundo, estão mais preocupados em consolidar essa posição do que propriamente disputar uma hegemonia precocemente. Pode ser que isso se apresente lá na frente, mas não é uma coisa que esteja posta no momento. Então, eu entendo as observações aqui feitas como tendências que se põem em determinado nível, que precisam ser confrontadas com outras tendências colocadas em outros níveis. Uso esse final de argumentação para falar sobre o tema da reprimarização. Nós aqui, eu acho que isso é importante, porque falamos com coordenadores e alunos dos cursos de graduação, embora a gente seja enfático em realçar alguns elementos, não se trata de determinismo. Mais uma vez, estamos aqui falando de tendências que podem ser percebidas dentro de um determinado nível de análise. Então, no caso do Brasil, é disso que se trata. Você tem uma configuração histórica que projeta uma tendência. Ela pode ser alterada?
Claro que sim. Ela pode ser alterada, só que isso não está colocado no plano da economia. O plano tendencial da economia reforça a configuração histórica. A alteração ela precisa ser construída no plano da política. Aí você pergunta, há interesses nacionais suficientemente fortes para apoiar uma mudança estratégica em favor de uma inserção diferente dessa que temos? Aparentemente não. Aparentemente não. Quer dizer, as oportunidades históricas que tivemos com os governos Lula, os dois governos Lula, certamente foram aquelas condições históricas em que a transformação ela aparece mais forte como possibilidade. Mas uma vez que elas não foram aproveitadas, né, isso no âmbito da ciência política se configura como uma decisão de não transformação. Não realizar a transformação também é uma decisão colocada no plano da correlação de forças que existe atualmente no Brasil. Então essa correlação de forças precisaria ser abalada para que um outro tipo de desenvolvimento ocorresse. Ela está para ser abalada? Ela pode ser abalada, por exemplo, por conta da crise global. Ela pode ser abalada por um fenômeno qualquer colocado no plano das circunstâncias históricas. Mas eu não entendo que está colocado no plano tendencial que eu estou analisando. O plano tendencial é de manutenção dessa condição. Eu espero ter sido claro na resposta. Bom, eu acho que eu tenho um viés, que eu vivo repetindo isso, parece que vocês já escutaram, mas eu tenho um viés que eu fui estudar planejamento e desenvolvimento econômico com pós-graduação no Japão, nos anos 80. E nos anos 80, os japoneses, o Instituto de Desenvolvimento Econômico, que é um instituto ligado ao governo diretamente, eles não cansavam de falar, mesmo sem beber, que o japonês bebe muito, mas eles não cansavam de dizer quando que eles iam ultrapassar o PIB norte-americano e quando que eles iam se tornar potência hegemônica internacional. Potência, não é simplesmente player, potência. Os japoneses, quando eles adotaram a estratégia de industrialização e a estratégia de pós-guerra, recomendo que leiam a Ruth Benedict, que é uma americana antropóloga, falando sobre como é o comportamento japonês. Os japoneses, eles estavam, e eles disseram isso para mim, eles estavam, desde o pós-guerra, se estruturando para vencer a guerra de uma outra forma, sobre o aspecto econômico. Qual foi o erro dos japoneses? Achar que o capital japonês, exclusivamente japonês, conseguia, num embate direto, controlar o capital mundial. Num embate direto. Jogando no chão. Ford, Toyota. Não estou falando de... É isso. A Toyota teve e continua tendo como meta ser a maior montadora de automóveis do mundo e destruir o espaço da Ford, da GM, isso assim sucessivamente. Estratégia. E isso, a estratégia não é do Toyota, essa estratégia japonesa. Estratégia japonesa. Sempre foi. Os chineses são meio japoneses. São. Estudei com 2 chineses, tinham 2 chineses no meu grupo de pós-graduação, lá no Japão, estudando estratégia. Funcionários do governo, naquele tempo era 80, anos 80, era fechado. E os 2 chineses aprendendo tudo, como se faz. O que a China entendeu? A China entendeu que ela não se tornará potência hegemônica pelo embate.
O Kissinger tem razão neste aspecto. Não se tornará potência hegemônica pelo embate, mas o objetivo é sim se tornar potência hegemônica. Talvez esse seja o deslize, eu não sei, eu não li o livro dele, não sei se ele cometeu esse deslize. Não é pela guerra, não é pelo imperialismo. A China trouxe o inimigo para dentro do seu campo. Um inimigo que, para a lógica neoliberal norte-americana, era movido por forças de uma mão invisível no mundo. Os chineses trouxeram este capital movido por forças de uma mão invisível do mundo para uma mão visível do Estado, e disse para esse capital: jogando comigo, vocês vão ganhar dinheiro, vocês vão fazer investimento, e sem perder o controle, e sem estabelecer um embate. Olhando a história do Japão e a estratégia japonesa que foi escrita, e olhando a estratégia chinesa, para mim não tem dúvida que a China tem uma estratégia de longo prazo, de muitos anos, para se tornar potência hegemônica, afundando os Estados Unidos. Claro, agora a crise, de uma certa forma, pegou os chineses no contrapé. Não era para ter ainda esse processo de desestruturação da economia norte-americana. Não era para ter isso. Não era interesse dos chineses que isso acontecesse. Os chineses ainda não tinham completado a sua estruturação e não tinham ainda estruturado o seu mercado interno que desejavam, para poder ser um pouco mais autônomo e independente da economia norte-americana e da economia europeia. Mas aceleraram este processo. Aceleraram o processo de distribuição de renda interna. Aceleraram o processo de criação do mercado consumidor. Basta ver o crescimento do consumo como proporção do PIB dentro da China. O PIB era a exportação, o crescimento da parte não da exportação, mas do consumo como proporção do PIB dentro da China. Para mim, eu não tenho dúvidas se vai ter problema, e eu não estou falando de tendências, eu estou falando de estratégia hoje. Não estou pressupondo, não vai superar, não. Muita história vai acontecer. Muita coisa vai acontecer. O Japão, nos anos 80, dizia: eu vou superar. Os Estados Unidos conseguiu uma articulação política mundial, elevou a taxa de juros, ferrou com o Ien e colocou o Japão de joelhos. Mas o Japão tinha um embate direto. O Japão foi para o embate, a China não foi para o embate, e nem irá para o embate, porque não interessa, porque ela está ganhando o jogo, como descreve a filosofia, a lógica antropológica, a Ruth Benedict, em seu livro de antropologia. Um livro de antropologia, não é um livro de economia. E o Brasil? Como é que o Brasil fica nessa história? Então, como é que o Brasil fica nessa história? Nós, como sempre, trabalhamos sem estratégia alguma. É impressionante. Nós imaginamos que o mundo se estabeleça não sei de que forma. Quer dizer, nós tivemos estratégia sim. Vamos, se a gente contar a história, o plano de metas foi uma estratégia, bem sucedida dentro dos seus problemas e com as consequências que teve, mas foi uma estratégia. O segundo PND foi uma estratégia. O golpe militar foi uma estratégia, sim. O período, a reforma de 68, o golpe militar, o crescimento do milagre, do Delfim, foi uma estratégia. Sim, foram estratégias. O Brasil naquela época, talvez nessas épocas, nesses ciclos de crescimento, a gente só cresceu com estratégia, com problemas. Eu não posso entrar aqui em detalhes dos problemas, porque senão a gente fala outra coisa. Qual que é o problema agora? Agora o problema é que dentro da estrutura de poder que a gente tem, que é um embate, no nosso caso a gente tem uma estrutura de poder tripla, que está em constante embate, que é